Olá! No vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês um caso sobre as facetas de resina. Só que esse caso, logicamente, com um nível de complexidade muito maior, onde a gente vai poder aí ver juntamente com a Morgana, que vai passar ele todos os processos do tratamento, de que forma a gente pode reabilitar um paciente com um alto nível de complexidade, tanto funcional e principalmente estético para esse paciente. Com Vamos lá? certeza. Vamos lá. Então, esse caso é um caso, foi muito gratificante poder realizar, né? Poder mudar a vida desse paciente dessa forma. Então, nós realizamos uma reabilitação completa em resina, né? Então, tanto na parte posterior, com aumento de dimensão vertical, removendo restaurações antigas, cáries, aumentando essa dimensão, né, que do paciente estava encurtada por causa do desgaste e da perda que ele tinha desses dentes, e sim depois fazendo todas as facetas estéticas. Então eu vou mostrar para vocês entenderem e à medida que for passando os vídeos eu vou explicando, tá? Então assim, esse paciente a gente bate algumas fotos, isso para o nosso planejamento, né? Então quando o paciente vem, a gente sempre faz algumas etapas, né? No sentido de que a gente planeja muito bem cada caso. Eu falo que o sucesso de um tratamento é o quão bem planejado ele foi, né? A gente gasta um tempo planejando e depois a gente simplesmente executa o passo a passo desse planejamento e dá tudo certo. Então as fotos fazem parte desse processo. Para quê? Para que eu possa analisar esse paciente, analisar foto de sorriso, de perfil, lábio em repouso, sorriso leve, sorriso exacerbado, enfim, rosto, como que o lábio se comporta em relação ao dente, como que o lábio se comporta em relação ao rosto, o quanto que aparece de dente, o quanto que não aparece, se essa curva do sorriso está invertida, se não está invertida. Então, assim, é uma série de coisas que a gente analisa nessas fotos de planejamento, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Paciente em repouso, né? Então, vocês podem ver que só aparecem os dentes inferiores, bastante manchados, né? Aqui uma vista, esse era o sorriso do paciente, né? Então, paciente que já tem algum problema, eles têm vergonha de sorrir. Então, até para essas fotos de planejamento, às vezes a gente é difícil conseguir tirar um sorriso do paciente porque ele tem vergonha, né, do sorriso. Então, aqui vocês podem ver dentes muito desgastados, muito comprometidos, né? Dentes realmente que tem bastante problema, né? Então, esse paciente a gente consegue, olhando, ver que não existe harmonia, nem harmonia funcional e nem harmonia estética nesse caso, tá? Então, mais uma foto para vocês verem. Aqui a boca aberta, então vocês podem ver, olha aqui o grau de comprometimento de todos esses dentes, de desgaste, né? Desgastes de erosão, desgastes por bruxismo, paciente com bruxismo elevado. Então, uma série de problemas. Olha a mordida desse paciente, né? Ele desgastou tanto os dentes dele que já muda a forma de morder, por isso que diminui a dimensão vertical. Então, esse paciente hoje está mordendo de topo, com os dentes bem curtinhos, desgastados. A gente tem que recuperar isso, né? Pelo bem da articulação desse paciente, porque senão começa a sobrecarregar isso de uma forma que uma hora ou outra vai ter problema articular. E esses problemas que ele também tem, vocês podem ver nessas fotos aqui, vistas de perfil, aqui do lado, por exemplo, todas essas restaurações antigas, ou isso aqui que acaba, às vezes, até restaurante se soltando, é novamente por causa de toda essa força e atrito que esse paciente fez. Então, assim, o desgaste, logicamente, aqui tem o seu histórico, vem aqui provavelmente do bruxismo, que desgasta muito, que gera mais prejuízo no esmalte do dente, e Gengiva essa inflamada. e essa pressão também aqui vai começando a ficar nessas regiões próximas da gengiva, então às vezes o paciente fala, algumas vezes eu vou lá num dentista, ele restaura e aquela restauração salta fora. Será que a restauração era tão ruim? Será que a resina era tão ruim? Às vezes também, só que também pode ser que às vezes a força do atrito que gera pelo bruxismo é tão grande que esse paciente acaba perdendo isso. Então, assim, tem que ter todo um processo reabilitador funcional e estético, né? Sim. Então aqui mais uma vista, né, para vocês verem. Então o sorriso, esse lado também, olha o grau de comprometimento das infiltrações dessas restaurações, né? Dentes também desgastados, tá? Mais uma vista do sorriso. Então olha a oclusão desse paciente, né? Como não topo, aqui não aparece os dentes inferiores, não, aquilo que eu falei do sorriso invertido, né? Dentes curtos na frente, descendo atrás. O normal de quando a gente sorri é os dentes anteriores serem mais baixos que os posteriores, né?
a gente fazer uma outra, a curvatura inversa. Olha aqui a curvatura. Tudo, eu digo uma montanha russa, né? Desce, sobe, desce de novo. Então, o grau de desgaste e da complexidade desse caso, tá? Olha o grau de desgaste desses dentes, tá? Então, isso é bruxismo. O paciente, a gente tem uma força na nossa mandíbula, nossa articulação, o esmalte é o tecido mais duro do nosso corpo e a gente consegue desgastá-lo. Então, imagina a força que a gente tem na nossa mordida, no nosso ato de, ou o paciente range, ou ele aperta, né? Existe bruxismo por ranger os dentes e bruxismo por apertamento. O estático tá? e o dinâmico, né? Isso. O dinâmico seria, logicamente, o ato de ranger e o estático, o fato de estar apertando. Então, sempre, né, gente? Sempre nós vamos verificar a fundação do prédio. Então, a gente sempre vai ver como é que estão as raízes. E olha só como esse paciente tem a parte das raízes todas saudáveis. O paciente tem os dentes todos, não tem nem tratamento de canal, extremamente saudável a parte das raízes. Então, o problema dele é a parte das coroas, do desgaste, das restaurações quebradas, das manchas e de tudo mais, tá? Aqui partindo então para o nosso planejamento, né? Então, primeiro os modelos, onde a gente faz o escaneamento desses modelos, onde a gente vai estudar, articular isso num articulador semi-ajustável, para que a gente possa fazer o levante de mordida, como vocês estão vendo aqui. Olha a diferença dessa mordida para essa mordida, a diferença desse dente anterior para esse dente anterior. Olha como muda já no modelo, como a gente consegue ver a diferença mordendo de topo. Tiramos a mordida de topo. Por quê? Como que a gente consegue isso? Consegue aumentando a dimensão vertical, reabilitando todos os dentes posteriores na posição correta e a gente consegue devolver para o paciente uma mordida correta. Fazendo a nossa guia de silicone, para quê? Para que a gente possa ter a primeira camada da resina. E aí vocês podem ver a remoção. Ah, resina não desgasta. Não, não desgasta, gente, mas esse paciente tinha muita restauração antiga, tinha muita cárie. Isso tudo, sim, vai ser removido, né? Uhum. Então, a gente fala que a gente não executa desgaste quando o paciente tem um dente saudável, íntegro, Rígido, e a gente preserva esse dente, preserva todo o esmalte desse paciente. Agora, o paciente tem restaurações antigas, velhas, infiltradas, problemas, cáries, é óbvio que isso vai ser tudo removido para que fique saudável para a gente poder reabilitar com as resinas. Então, aqui, depois de remover todas aquelas manchas, né? Remover todas aquelas cáries e tudo aquilo mais, a gente já tem uma visão já mais limpa, sim, né, de tudo isso, e a gente vai seguir aquele nosso planejamento do enceramento, né, executando a primeira camada, e aí agora a gente começa a partir disso a construir o nosso dente, né, então, claro que aqui a gente vai fazer uso de opacificadores, alguns mais brancos, alguns mais amarelados, enfim, aí vai do profissional, né, da conduta do profissional que vocês escolhem para esse tipo de tratamento, que tem que ter um conhecimento muito amplo desse mundo das resinas, das cores, translucidez, opacidade, o que passa luz, o que não passa luz, o que é tom mais branco, o que é tom mais amarelo, o que é tom mais cinza. Então a gente tem que ter um conhecimento muito amplo dessas cores, do material, das resinas, de todo esse trabalho para que a gente consiga um resultado perfeito, tá? Então, aqui fazendo essa camada, após isso foi feita a camada de dentina e foi feita a camada final, que é como está aqui. Então, aqui foi feita a camada final de anatomia primária. Então, os dentes, quando a gente termina de colocar as resinas, elas estão dessa forma. A partir disso, agora, a gente vai fazer a anatomia secundária e a gente vai fazer o polimento. Qual é a etapa, né? Eu sempre falo, quando o paciente vem numa reabilitação dessa nossa resina, a resina fica pronta sempre em consultas rápidas, né? Então, esse caso, nós reabilitamos todos os dentes desse paciente. Nós restauramos todos os dentes desse paciente. E esse paciente tinha até o terceiro molar. Então, ele foi reabilitado até o terceiro molar. Então, é claro que a gente cria uma etapa, isso não é feito numa manhã, né? Isso foram 2 dias de trabalho, né? Mas pensar que uma reabilitação inteira dessa fica pronta em 2 dias é algo maravilhoso. Claro, dando tempo para o paciente almoçar, dando as pausas para ele descansar, não é 2 dias de trabalho corridas, né? ininterrupto, né? Então a gente
faz algumas horas, o paciente descansa, toma uma água, ele sai, ele almoça, ele volta. Então, tudo de maneira muito planejada. Então, a gente executa a parte superior, aí depois a gente executa partes posteriores para fazer o aumento de dimensão. Então, a gente tem algumas etapas que a gente segue para que a reabilitação fique toda prontinha, tá? Então, aqui a vista do paciente, né? Então, se vocês lembrarem daquela primeira foto que só aparecia um pouco dos dentes inferiores todos manchados, olha agora o que a gente mostra de dente, né? A gente sempre estuda, o paciente em repouso tem que mostrar a ponta dos dentes, o paciente falando tem que mostrar os dentes, isso tudo se torna saudável, torna esteticamente jovem, então a gente sempre reabilita dessa forma e claro, né? Isso tudo vai dar um conforto para a articulação. Imagina que a nossa articulação tem o côndilo e tem a parte de cima que quando a gente fecha a boca ela gira, né? Então imagina quando o paciente tem que fechar demais, que os dentes estão desgastados, ele tem que fazer força, 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 força e força essa articulação ao extremo. Então quando a gente reabilita e devolve essa dimensão, o paciente vai fazer um movimento e volta, um movimento e volta, preservando toda essa articulação, preservando musculatura. Então, quando a gente reabilita dessa forma, de maneira alguma isso é só estético. É muito estético, mas é muito funcional também, é para saúde. E às vezes o paciente nem sabe, dores de cabeça, dores aqui do lado, às vezes há até uma irradia, às vezes para a nuca, para o Coluna, até o pescoço, braço, né? e às vezes ele não consegue braço. nem identificar o porquê. Lógico, o bruxismo está muito ali influente nesse processo, mas aí, consequentemente, após o desgaste, gera, que a Morgana comentou, esse desgaste, ou às vezes esse comprometimento da articulação, que gera, então, outros tipos de comprometimento que acaba gerando outros tipos de dores, entendeu? E aí, de novo, a importância de um trabalho que nem esse, que envolva a parte estética e funcional, né? Com certeza. Olha de novo, né? O que também já recebi várias perguntas de quem viu a foto desse caso. Ai, mas foi toda a reabilitação feita em porcelana? Não, essa reabilitação é toda feita em resina Estelite. Então, olha o brilho, olhem a anatomia que a gente consegue, a durabilidade dessas resinas. Então, olha o trabalho que a gente consegue nas incisais de anatomia, né? O trabalho do brilho, olha a reflexão de luz desse caso, tá? Então, com certeza, a gente devolve para esse paciente uma vida nova, né? Reabilitando todos os dentes, fazendo os tabletops posteriores e todo em resina. Tem alguns pacientes que a gente acaba colocando placa de bruxismo pós-tratamento e tem alguns pacientes que não necessitam, que a gente consegue estabilizar a mordida, estabilizar as guias caninas, guias de protrusão, todos os trabalhos e não precisa placa. Tem pacientes, dependendo do nível do bruxismo, tudo isso a gente avalia clinicamente, sim, fazem uso de placa algum tempinho pós-tratamento, para depois a gente liberar o paciente do uso, para que a articulação acostume com esse novo tratamento. Tudo que é bom acostuma mais rápido. Sim. Então a articulação ela se sente confortável com esse aumento de dimensão, porque era o lugar dela, então com certeza já começa a devolver mais conforto para o paciente, tá? Então aqui de novo mais uma visão. Olhem que coisa mais linda a anatomia desse caso, a oclusão, né? Então tudo tem que andar junto, né? Forma, função, oclusão, o trabalho. A gente não tem, ninguém tem os dentes chapados, lisos, né? Então eu sempre gosto de trabalhar muito bem a anatomia dentária para reflexão de luz ser igual ao esmalte natural, tá? E a gente sim dá uma vida nova para o paciente, né? Esse trabalho também foi um trabalho que para mim foi muito gratificante de executar. É muito feliz você terminar um tratamento e você poder ver o paciente sorrindo e falando à vontade e super feliz, né, com os novos dentes. Então isso realmente é muito gratificante. E assim, olha que a mordida, né? É aquilo que eu falo, é estética e função, tá? Então todo esse trabalho realizado em resina manualmente, seguindo o planejamento, né? Então, pessoal, às vezes a gente olha, o paciente pode olhar o seu caso e dizer assim, ai, eu acho que meus dentes não tem mais jeito, eu acho que não tem o que fazer, né? Esse paciente também, a gente olha, no primeiro momento a pessoa olha e diz, ai, eu acho que os meus dentes, a minha mordida não tem mais jeito. Venham procurar. A odontologia hoje, ela tem muitas alternativas, a tecnologia está aí para isso, os materiais estão excelentes, né? Claro que sempre os materiais excelentes nas mãos de um bom profissional é que vai dar um tratamento excelente. Faz toda a diferença quando a gente também conhece e às vezes consegue abordar ou conversar, ou às vezes entender, por isso que os vídeos
que a gente tenta passar e mostrar a informação para vocês é que para que gere conhecimento, Com certeza. entendeu? Quanto mais conhecimento a gente puder transmitir e levar para vocês, para que vocês possam entender e aí sim, então, tomarem as melhores decisões com o seu profissional, procurando e tirando dúvidas, a entrega final também, e há um comprometimento de ambos, de quem realiza e de quem vai receber, há uma sintonia melhor, porque daí às vezes o paciente sempre tem aquela relação de que ele espera, logicamente, do seu profissional uma relação de confiança, mas se ele também não sabe o que é, de uma certa forma, o certo ou o errado, fica um pouco perdido nessa história. E às vezes, quanto mais a pessoa se informa e procura informações, e aí consegue ver a entrega de um caso tão surpreendente como foi para a gente, e principalmente para o paciente, às vezes a pessoa se olha e compara, nossa, mas o caso meu, às vezes, se fosse para eu fazer, é até mais simples do que esse e tal, então se consegue atingir um resultado que nem esse, numa situação que nem esse caso, o meu talvez seja até mais simples e mais fácil. E isso a gente acaba, graças a Deus, ouvindo também muito aqui na clínica. Então, espero que vocês tenham gostado. As informações dos nossos contatos na clínica a gente também deixa aí na descrição do vídeo e nos vemos em breve. Qualquer dúvida é só perguntar pra gente, tá bom? Um beijo enorme.